travando um pouco, vamos ver se... Tá dando para escutar melhor agora? Tirou o chiado, né? Tá melhor. Eu achei melhor. Confirme aí, Ok. gente. Vamos lá. Não me dando esse Começa aí. feedback aí. Primeiramente, eu queria, é, repetindo o que eu disse, agradecer ao professor pela oportunidade sobre essa obra do francês Molière, que já tem aí mais de 300 registros, e dizer, começar primeiramente falando sobre o autor, sobre quem escreve. E o autor se chama, na verdade, Jean-Baptiste Poquelin. Peço perdão aí pelo meu francês, que não é dos melhores. Em 1622, né? E ele tem toda uma história por causa da família dele com a Casa Real Francesa. E é preciso que a gente faça sobre o contexto histórico na qual Molière se inseria e na qual ele escreveu a obra. E a gente está falando de uma absolutista, de uma França onde a Igreja Católica, em especial, enquanto instituição religiosa, era muito poderosa, era muito influente. Então, a gente está falando de uma França que ela tem muita, muita, muita influência na Europa e no mundo todo. E é claro que a gente, como eu disse para vocês, como absolutista, a gente vai se deparar enquanto Molière é vivo, enquanto ele escreve as obras dele, enquanto ele atua, que nós temos a figura em especial do rei Luís XIV, né, o Rei Sol. E importante falar também sobre isso, que Molière, por ter essa ligação com a Casa Real Francesa, porque o pai dele era tapeceiro, ele cuidava dos aposentos reais do Molière, tinha essa ligação, tinha essa, como é que eu posso dizer, essa influência ali também. Mas ele não gostava muito, não queria muito fazer parte daquilo tudo, porque ele tinha uma paixão realmente pelas artes cênicas. O que ele gostava de fazer, na verdade, era atuar. E, e aí, já adentrando mais na obra mesmo, já que já foi dado o apanhado histórico sobre a, a época do Molière e da obra em si, Tartufo, nada significa, se vocês forem procurar, tiverem essa curiosidade de procurar no dicionário o que significa, é uma palavra aí que denota uma pessoa, que vai caracterizar uma pessoa, um beato, uma pessoa religiosa hipócrita, dissimulada, digamos assim, e que usa desse artifício da religião para para enganar outros. Enquanto eu estava lendo, eu estava, já que se trata, por definição, de um indivíduo hipócrita, então a gente já sabe mais ou menos do que é que vai tratar a peça. E é uma peça até bem curtinha, e como o autor, o Molière, ele encenava especialmente comédias, a gente percebe que é uma obra muito divertida, e apesar de ser uma comédia, não é em nenhum sentido menos reflexiva, justamente porque o Molière, nas suas obras, ele tinha como pressuposto, ele encarava a comédia como como uma função, com um papel especial de enfrentar e de apresentar as problemáticas sociais da qual de levar para o público não só uma diversão, um momento de risada, mas também um momento reflexivo sobre os problemas que ele enxergava naquela sociedade. E tratando novamente do Tartufo, já para dar um resumo, ele é um beato, como por definição da própria palavra, hipócrita, enganador, que se, se vê ali recebido pela família do órgão para, como é que eu posso dizer assim, para ficar ali. O órgão gostava muito do fato dele ser religioso, porque encarava ele como uma pessoa séria, não só o órgão, mas em especial também a mãe dele,
a Madame Pernelle, que achava que o Tartufo, por ter justamente essa máscara religiosa, era alguém extremamente confiável, e tanto foi assim que o próprio órgão dá tudo ao, inclusive, a mão da filha dele em casamento. E, quando eu estava lendo, eu estava percebendo que, apesar de ser uma obra com mais de 300 anos de história, é muito atual, né? Porque a gente vai aí analisando, existem hoje, né? Não só no meio religioso, né? Que utilizam de tantas outras áreas da vida para enganar, para iludir, para ludibriar, para angariar vantagens indevidas, né? E vivendo numa época de eleições, né? Que muitas pessoas dizem, eu vou fazer isso, eu sou assim. Quando a gente sabe que, na verdade, a gente está encarando um tartufo, né? Na presença de um desses tartufos. Só acabei me perpassando, mas por se tratar o Molière de representar nessa obra dele um beato hipócrita, um religioso que é enganado, ele foi de encontro com os interesses da Igreja Católica, que era, na época, dentro da França, uma instituição extremamente poderosa. Então, o pessoal daquela época não gostava do Tartufo do Molière ter feito o Tartufo daquele jeito, né? Ter feito esse personagem assim, porque eles encaravam que isso afetava diretamente os interesses e os perante a sociedade. A obra ela foi muito perseguida, muito censurada. O Molière sofreu muito para encenar essa peça, porque ele não, as pessoas da igreja não encaravam aquilo com bons olhos, né? Então, e sofreu muita difamação. Ele passou assim por sérias dificuldades por causa disso, apesar dele ter uma ligação com a Casa Real Francesa, isso não ajudou muito no início essa atuação dessa peça. E só para poder não me prolongar muito, porque ainda tem a fala do comentário dos colegas, eu queria só dar um adendo de que, quando eu estava lendo a obra do Molière, eu estava a todo momento me lembrando de dois personagens da literatura brasileira, que, apesar de não ter muita ligação, ser contexto totalmente diferente, o Tartufo me relembrou o padre e o bispo da obra O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Completamente diferentes, contextos completamente diversos, mas eu acho que o padre e o bispo, né, assim como o Tartufo, não estão interessados na religião, ou utilizam somente o que lhe importa para conseguir essas vantagens que eles tanto desejam. E como eu estava dizendo, assim, a reflexão maior assim, que fica para mim, eu não sei, para o professor e para os colegas, mas é que é uma obra justamente por causa do Buffy, porque a gente precisa lembrar que não é culpa da vítima, nem sempre é culpa da vítima a gente ser enganado, ser ludibriado, porque a gente sabe que existem muitas espécies de estelionatário, né? Mas a gente também tem que avaliar, olhar esse discurso dessa pessoa de maneira a sempre tentar entender o que é que ela quer com isso, o que é que ela está buscando com isso, porque tá assim, bem complicado. A pessoa está dizendo que está cortando aí. Tá um pouco, mas eu Está tô cortando para o conseguindo senhor, entender, professor? assim. Tá ok. Eu tô Desculpa, conseguindo professor, não entender, ouvi. Marília, assim, eu tô ouvindo.
Agora voltou a chiar, agora voltou a chiar. E travou a imagem. Agora voltou a melhorar. Agora melhorou. Fala aí pra gente ver. Travou de novo. Opa, caiu, saiu. Marília saiu, vamos ver se ela consegue voltar. Esse é o caso, né? A internet tem esses problemas. Vou tentar colocar aqui de volta. Vamos ver. Deixa eu ver se eu coloco música, ao invés de vocês ficarem olhando para mim. Luli. Tá, estamos aguardando Marília aqui. Aí eu vamos ver um pouquinho da vez que Isabela participou da última vez, não foi? Teve um pouco desses travamentos aí. Agora eu estou vendo, vocês estão vendo aí, quem estão acompanhando o que eu estou falando, porque talvez até eu tenha caído e não tenha percebido. Ai, ai. Ixi, ninguém escreve nada, então estou achando que eu caí também, viu? Desabamos todos. Vou ver aqui. Ah, não, vocês estão aqui, bom, beleza. Aí que eu não consegui colocar a Marília. Vou ver mais uma vez. Se ela volta, se não, fala um pouquinho mais aqui. Só mais um pouquinho. Beleza, Letícia, Larissa, Isabela. Internet é uma loucura. Beleza, Bruna, obrigado. Se não der, vamos esperar. Porque daquela vez que Isabela também, no início, deu um probleminha, depois fomos até o fim tranquilos. Tem um trecho aqui que ele é mais representativo dessa coisa de época. Que eu acho que tem música que a gente ouve e já lembra do período. Né? É essa aqui. É uma marcha turca. Ah, beleza. Vou tentar aqui, Marília. Vamos ver. Agora vai. Ah, entendi. Tranquilo. Pronto. Desculpem aí, pessoal, foi a internet. Deu Acontece, fique tranquilo. uma conexão, mas eu acho que agora pode ir, né? Então, professor, se o pessoal ainda estiver me escutando, tiver tudo ok, eu peço aí que me deem o feedback. E eu queria concluir mesmo com o fato de que é preciso ter cuidado com os tartufos, preciso ficar ligados nos tartufos, porque eles nunca vão deixar de existir. E aí eu passo agora a palavra para o professor, né, para ele fazer os comentários dele. E foi isso. E vamos conversando. Obrigado, Marília. É isso, assim, eu queria falar só alguns comentáriozinhos inicialmente, quer dizer, eu estava pensando, né, o Molière completará 400 anos em janeiro de 2022. Pouco mais de um ano a gente poderemos estar aí fazendo festa de 400 anos de Molière, né? E, então, assim, é impressionante realmente como muitas peças dele, elas são realmente muito atuais, né? E são muito divertidas de ler e de ver também. Quer dizer, quando é raro a gente conseguir ver, mas quando a gente consegue é muito bom. Quer dizer, vocês que já foram na Europa várias vezes sabem que é só ir em Paris, tem um teatro lá que só encena a comédia francesa, né? E aí é interessante, tem 3 grandes autores desse período, que é o Racine, o Corneille e o Molière. E deles, eu acho que o que mais é reencenado até hoje, o que tem mais, assim, pelo menos, muito mais no mundo, né?
fora da França é o próprio Molière. Então tem um sujeito muito interessante, tem uma vida muito interessante, tinha uma carreira que ele herdou do pai, que poderia ser, né, que é o chamado tapeceiro, ou camareiro do rei, poderia ter vivido bem com isso, mas preferiu seguir o seu próprio, digamos assim, né, talento e sua paixão, porque uma hora, quando ele descobriu o teatro, ele ficou apaixonado pelo teatro, fez teatro de rua, e em um determinado momento da vida é que ele vai ficar num teatro específico. Ele fica primeiro num, depois vai para o outro. Eu nunca me lembro o nome direito desses teatros, mas aí ele se estabelece mesmo e você tem tipo uma concorrência ali, né? Você tem Racine ensinando peças no teatro, Corneille em outro e Molière em outro. Então, assim, você imagina um tempo desse, né? Você tinha opção a cada semana, você escolhia entre um e outro. Então, é muito interessante isso. E é um período muito, muito interessante também da história da França, né? Marília chamou a atenção sobre a questão do absolutismo, né? E Luís XIV, né? Quer dizer, assim, não é um absolutismo assim, né? Qualquer. Estamos falando aqui de Luís XIV, né? Então, é um período muito interessante e que é rico mesmo, assim, né? Eu acho isso muito interessante, muito, muito massa, assim. E que vai completar 400 anos, assim. Eu não me toquei quando eu marquei a peça. Eu só me toquei agora, quando fui olhar, né? Para poder a gente fazer a live aqui. Eu falei, poxa, olha, daqui muito pouco, são 400 anos de Molière. E, como Marília bem lembrou, nós temos uma peça extremamente atual. E aí o que acontece? No geral, as peças de Molière tem muitas peças famosas, assim, né? A mais conhecida, me parece, é o Avarento, mas ele tem a Escola dos Maridos, a Escola das Mulheres, o Casamento Forçado, Dom Juan, o Misantropo, que é quase que uma peça, quase como uma continuação, né, do Tartufo, porque é quase como que o Orgon que desanima com a humanidade, aí vira o misantropo, que não acredita mais em ninguém. E então, assim, o burguês fidalgo, né, que é a trilha que a gente está ouvindo aqui do Lully, é da peça do burguês fidalgo, que foi composta para junto com o Molière no mesmo período, né? Foram pessoas que se conheceram, conviveram, e tem também o Doente Imaginário. Então, muitas vezes, eu acho que, assim, que o Avarento talvez, muito provavelmente, a peça que mais causa influência, né? Que mais causa barulho do Molière, especialmente porque ela foi muito refeita. Aí a gente tem o Santa e a Porca, do Ariano Suassuna, que é uma reedição, uma releitura um pouco, né, do Avarento. E eu me lembro que tinha uma novela, tinha um tal de Nonô Correia, lá no 1815, mais ou menos, passada essa novela e tal, na TV. Então, sempre é muito repetida. Por isso que eu quis falar sobre o misantropo, assim. Eu acho que se falasse do Avarento, chamaria um pouco mais a atenção, porque todo mundo mais ou menos sabe da história, conhece, mas o misantropo não. E aí Marília falou um pouco, mas eu queria entrar um pouco mais no detalhe, que me parece interessante, que é a questão da censura da peça. Porque hoje em dia, a pessoa quer publicar a peça, ela publica, não tem coisa. Mas no período, você poderia encenar uma vez a peça, e aí ela, para ser publicada, ela precisaria ser aprovada. E o Tartufo, ela na sua primeira encenação, que acho que é 1664, que é no final do ano de 1664, ela praticamente foi 1864 em novembro, que é mais ou menos esse mês que a gente está fazendo aqui, né, nesse espelho aí. E ela foi interditada porque muita gente viu o Tartufo como se fosse uma crítica aos religiosos. E aí que eu acho que é um pouco o primeiro grande vacilo dos religiosos do período. Quer dizer, assim, tudo bem que a primeira versão do Tartufo parece que ela foi uma versão mais radical, mas mesmo assim, ela, desde o início, ela é uma crítica ao falso, ao impostor, né? Tanto que ela vai ter na terceira edição, quando ela sai, Tartufo ou o impostor, para ficar bem claro que aqui não é uma questão de
de adesão religiosa ou não, mas é da pessoa que usa de maneira, né, como um impostor a questão religiosa. Então, o Tartufo ele não é um religioso que tem a sua fé. Ele é um enganador que usa da fé para enganar. E principalmente a figura do Orgon, né, que é o sujeito que o Tartufo, que é o dono da casa, que é quem tem as posses, e que ele vai enganando o Orgon o tempo todo, né? Com essa postura de como é que chama? De devoto, né? E aí é que é uma coisa curiosa, porque em 66, eu acho que ela é encenada de novo com outro nome, é Panulfo. Depois é interditada de novo, porque o Molière, né, faz uma outra coisa. E aí depois, em 1669, ela foi permitida impressa. E aí é que eu acho que é a coisa interessante. Quem é que vai ter esse movimento forte para conseguir fazer com que Tartufo seja publicado? É um religioso. Ou seja, um cara que entendeu que o que o Molière estava fazendo era extremamente positivo, inclusive para a religião. Quer dizer, se você mostra um impostor, se você mostra pessoas verdadeiramente religiosas, que tem gente que as engana com base na religião, você está fazendo um favor para essas pessoas. Você não está fazendo uma enganação. Então, então, a crítica que ele fazia, que era uma crítica específica, ela passa a ser, ela só é entendida, precisa aí de 5 anos para que ela possa ser entendida. E, logicamente, que o Molière não era um cara, um devoto, né? Não era um devoto, mas ele está ali apontando isso. E essa é uma coisa da comédia do Molière. Eu acho que ele sempre vai botar um personagem que destoa, né, do que seria como é que se pode dizer assim, do que seria o ideal, né? Ele vai colocar alguém que faz algo que é meio que fora, por exemplo, sei lá, você tem um avarento, você guardar dinheiro é bom, mas o avarento é um nível extremamente terrível. Você ter doenças né, faz parte, mas você ter doenças imaginárias o tempo todo, ser hipocondríaco extremamente exagerado, também é uma disfunção, né, do que deveria ser verdadeiramente aquele caminho. Então, e isso é uma coisa que a comédia tem. Uma coisa que eu acho que as comédias elas passaram a ter num determinado momento é que elas começaram a ter uma espécie de graça gratuita, assim, uma graça pela graça, e às vezes uma graça que é uma ridicularização genérica, generalizada, né? E eu acho que a vantagem de uma comédia mais antiga, por exemplo, né, como a comédia do Molière, é que ela faz uma crítica muito forte nos aspectos que é preciso fazer, né? Assim, o Molière não está tirando onda de todo mundo, né? Ele está apontando assim para aquelas disfunções. E eu acho, Marília, que você foi muito feliz quando você falou que os tartufos não estão só na religião, estão em vários lugares. Porque eu estava pensando sobre isso justamente, assim, lendo, né, assim, a peça e sobre a peça agora, né? Quer dizer, assim, essa coisa do impostor, da pessoa que mimetiza, falsifica aquilo que ele realmente é para enganar, né? Ou pelo menos para ludibriar outros, eu acho que isso continua. E não só o político, que é meio que na cara, né? E nas eleições agora, ninguém fala eu sou corrupto, ninguém fala eu não estou nem aí, só quero ganhar dinheiro, né? Todo mundo fala eu vou fazer o bem e tal, então tem isso. Mas, assim, eu fico vendo para mim, uma nova modalidade da impostura por exemplo, essa coisa das redes sociais, que é você ter uma vida no mundo real e outra vida, mas muito completamente diferente na internet, né? Assim, então, sei lá, você está
eu já ouvi falar isso, né? Pessoas que ficam tirando foto, postando nas redes sociais, como se tudo estivesse muito bem, enquanto está fazendo só desgraça, miséria, né? Ou, por exemplo, esse tipo de coisa que aconteceu agora na pandemia, muito, né? Que as pessoas iam fazendo ações solidárias e antes de chegar já estava tirando a foto, né? Assim, para mostrar que era solidário, né? Então, assim, um pouco, eu acho que esse tipo de espírito é um espírito meio tartufiano, sabe? Ou seja, é a pessoa que está querendo passar uma imagem daquilo que ela não é. Uma imagem muito positiva e querendo ganhar com essa imagem, né? Digamos assim, ela pretende levar vantagem, tirar vantagem disso que ela consegue fazer, né? Então, assim, o Tartufo, ele assim, né? A história de existe um sujeito que é o Orgon, né? Que ele é um sujeito já mais velho, rico e tal, muito religioso, é de uma família de pessoas muito religiosas, e eles vão, digamos assim, ele está lá meio que de bobeira, chega o Tartufo e ele vai, o Tartufo vai ser aquele sujeito que vai enganar, né? Vai enganar, vai tentar fazer uma imagem de religioso, piedoso, devoto e tal. O Orgon cai nessa conversa dele e cai nessa conversa de maneira tão violenta que vai caindo na conversa ao ponto de passar todos os bens para o Orgon, para o Tartufo, e passar também a possibilidade dele casar com a filha. Só que aí tem a ironia, né, entre aspas, é que o Tartufo aceita tudo isso, porque ele realmente queria tirar proveito do Orgon, mas ele queria ficar com a própria mulher do Orgon, ou seja, ele não estava interessado na filha do Orgon. Se ele estivesse, digamos assim, se ele fosse um cara que quisesse só tivesse interessado pela filha do Orgon e preferido ficar com ela, por exemplo, né, ele corria o risco dele ter conseguido fazer todo o esquema, né? Porque quem vai denunciar o Tartufo, né, quem vai revelar o Tartufo é uma estratagema, mas que coloca em evidência a mulher do Orgon, né? E isso é muito interessante, quer dizer, o problema do Tartufo não foi que ele, digamos assim, que ele deu um vacilozinho, né? Porque se ele não tivesse dado em cima da mulher do Orgon, muito provavelmente ele teria pego todo o dinheiro do Tartufo, ou do Orgon. E aí é que tá, né? No final da peça aparece uma figura que vem para prender o Orgon, porque Tartufo quer pegar a grana dele, né? Quer pegar os bens do Orgon. E aí, por conta da reviravolta da peça, quem vai preso é o próprio Tartufo, né? Então, vocês vejam que é uma coisa muito divertida da gente ir acompanhando, porque é cheio de como é que chama? É cheio de falas muito engraçadas, é cheio de intrigas, né? Assim, de engraçadas, confusões, e a gente fica vendo ali o Orgon, tem hora que a gente tem pena dele, tem hora que a gente quer que ele se lasque, quer dizer assim, é uma situação que a gente vai, digamos assim, tendo muitos motivos para rir, muitos motivos para diversão, né? Marília não quis dar muito spoiler, mas aí eu acabei dando os spoilers todos da peça, acabei com a peça com todo mundo. Mas como a leitura de obras clássicas é sempre bom, a gente pode repetir. Quer dizer, todo mundo sabe que Romeu e Julieta, se não sabia, agora vai saber, morrem no final. Mas nem por isso deixa de ser tão divertido, tão interessante ler. Divertido, tão bonito, né? Até porque é uma peça que tem um final muito trágico, o Romeu e Julieta. Então é mais ou menos isso. O Tartufo, eu sugiro, aí seguindo a sugestão de Marília, que a gente faça a leitura muito tendo em vista criar defesas contra impostores, né? Porque nem todo mundo que diz eu sou bom, ou muito provavelmente quem diz eu sou bom, quem diz né, eu sou justo, quem diz eu sou não sei o quê, tende
a ter um comportamento que não é, muitas vezes, como é que se pode dizer, o adequado, né? E é isso. E a hipocrisia na religião não é de hoje, né? Quer dizer, você tem lá desde... Se vão pegando o cristianismo, você vai encontrar o próprio Cristo falando dos fariseus, dos hipócritas, não sei o quê. Você pega a comunidade cristã primeiro, você tem gente que chega falando que tinha pego um determinado número tinha vendido tudo e entregue para a comunidade, quando na verdade não tinha. Então você vai tendo sempre o risco, né, dos hipócritas. A diferença do Tartufo é que ele não tem nenhuma intenção de ser religioso, ele quer somente ganhar grana, se aproveitar da religião, melhor dizendo, do sentimento religioso das pessoas para passar aquilo que ele quer. E isso hoje, muitas vezes nós encontramos na política, nós encontramos inclusive essa utilização do sentimento religioso, né? E muitas vezes nós encontramos nesse tipo de pessoa que vem com uma conversa de solidariedade, de ajuda, de não sei o quê, que muitas vezes não está muito interessado em fazer a verdade caminhar. Gente, enquanto vocês vão fazendo perguntas ou comentários aí, caso tenham, Marília, o que você tem mais a comentar aí da peça? Vamos lá. Eu queria falar desse final, professor, porque é um happy ending que não me agrada muito, sabe? Justamente pela crítica que ele faz, por ele colocar tanto esses vícios de comportamento, ele no final teve que adaptar o final, porque já estava para ser publicado, o religioso que ajudou ele disse, olha, não é bem assim, mas ele pílula, né? Para não ficar tão ácido assim, vou fazer um finalzinho feliz. É claro que a gente quer que o Tartufo se responsabilize, que ele pague por essa má fé que ele tem, mas ao mesmo tempo é um final que não é muito condizente, está colocando. Então, para mim, é um final assim, meio para agradar mesmo, sabe? Para dizer, olha, eu vou dizer aqui que a corte real francesa é linda e cheirosa, vou passar aqui a ideia de que o rei sempre faz o que é certo, já que é ele que administra a justiça, né? Então é ele que vai dizer no final quem está certo, quem está errado. E é o rei que sempre vai dizer, olha, isso aqui, eu aplicando a justiça, eu nunca erro, eu sou o rei sol, o Estado sou eu, e eu sou sempre soberano, eu estou sempre sem quem vá contra mim. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que final meio... não dá para engolir muito bem, sabe? A gente entende que por ele ter encenado outras vezes, né? Aí eu acho que o final que ele mostrou, com certeza ter sido outro, antes de ter sido censurado, né? Bom, eu não sei com certeza, mas eu entendo sua situação, até porque você é a sua geração, Isabela também está aí dizendo mais ou menos a mesma coisa. É que a gente aprendeu finais, pegamos a ideia de final que não termina assim tão fechadinho, né? Tão tudo dando certo, tão tudo belo. Mas assim, eu acho que tem gerações anteriores que eram um pouco mais distintas, porque espera-se isso, né? Uma solução moral, né? E dado o tema pesado do Tartufo para a época, porque hoje o Tartufo para nós é mais ou menos tranquilo, porque não dá para dizer que é totalmente tranquilo. Mas esse final, hoje, é mais ou menos tranquilo esse tipo de crítica, né? Na época não era, né? Então eu penso assim que ele fez o que ele podia fazer, né? E inclusive dando uma proeminência ao rei para poder ainda mais como chama? Liberar a peça, né? Que a peça tivesse mais liberdade. Eu não sei se está travando aí, mas eu vou ler aqui.
né, a Isabela falou, eu pensei que ele não ia ser responsabilizado, fiquei levemente decepcionado, que é isso aí, que eu estava comentando. E a Gislane diz, a personagem Tartufo é parecido com o personagem Teodorico Raposo, da obra Relíquia, de Essa de Queiroz. Ambos utilizam a falsa devoção religiosa para persuadir as pessoas. É isso mesmo, assim, você vê que o Molière, ele, como é que se pode dizer, ele marca a cultura, né? Ele marcou a cultura contemporânea, assim, moderna e contemporânea, né? E o Essa, nesse período, né, o Essa, quando escreve a Relíquia, ele está mudando um pouco a forma como ele vê o mundo, né? Que tem um Essa da primeira fase e tem um Essa lá do final. Então, já era uma tendência do Essa ser muito mais crítico dos religiosos no geral, e aí, no final, ele passa a ser crítico, começa a ser, nesse período, depois ele vai até mudar, a ser crítico de quem usa mal, ou quem faz, né, esses usos mais ou menos do Tartufo. Tem uma discussão do Ítalo Calvino, que é isso que ele diz, né? Que os livros clássicos são esses livros que se comunicam ao longo dos anos, né? Então, a gente percebe isso, né? O Santo e a Porca, o Alto da Compadecida, a Relíquia, tudo meio que está num grande diálogo. Não é que um imitou o outro, pegou as ideias do outro, não é isso. É que mais ou menos estão todos meio no mesmo diálogo, né? Mesmo numa mesma conversa genérica. E isso me parece algo extraordinário da literatura, né? Essa capacidade da gente estar lendo um texto de 400 anos praticamente e falar, olha, eu reconheço quase todo mundo aqui, né? Eu reconheço uma senhora como a mãe do Orgon, né? Uma senhora reclamona, não sei o quê. Eu reconheço um Orgon, que é um cara assim, né? Que se deixa levar por qualquer lábia, né? Digamos assim, que dentro daquele caminho que ele vai. Eu reconheço, né? Uma filha como a Marianne, que fica ali, né? Presa nesse jogo ali, né? Entre o Valério e o próprio pai, e a mãe, e a avó, e assim vai. Quer dizer, então a gente vai reconhecendo muito. A gente tem essa dama, né, a Torrinho, que fica quer muito de dizer as coisas e tal. A gente vai reconhecendo esses personagens, inclusive hoje, né? Em nosso tempo. Enquanto a Dorine vai falando, o órgão vai a todo momento. Fica calada, fica calada, fica calada. E eu, meu Deus do céu, ela fala, ela tem toda a razão, e o órgão, fica calada. Eu estou dizendo, fica calada. Eu achei uma peça muito bem humorada, muito divertida mesmo. É Que uma atrapalhou comédia, o assim, final, muito, né? muito. Foi, o que atrapalhou. Isabela está dizendo aqui, eu não sou muito fã de peças, mas o Tartufo eu adorei, ri muito. Isabela, eu sou doido com teatro, assim. E, infelizmente, não moro num lugar que tenha teatro sempre com frequência. Ou quando morei, por exemplo, em São Paulo, não tinha dinheiro para ir com a frequência que eu queria. Mas quando eu morei em Vitória, eu estabeleci uma regra lá que eu não gosto de sair domingo, sábado à noite, eu gosto de sair sábado de dia, tomar uns e voltar para casa e dormir. Aí eu lia uma peça a cada sábado. E isso me fez pegar um gosto ainda maior pelo teatro, assim. Então eu li muito teatro mesmo, por conta disso, assim, porque eu morei lá 6 anos em Vitória, do Espírito Santo, né? E toda noite, todo sábado, quase todo sábado, porque nem tinha noite de sábado que eu saía, né? Mas quase todo sábado eu li uma peça. Eu achava isso, assim, foi uma das coisas mais divertidas que eu fiz, dadas as circunstâncias, porque você entra no mundo, cada peça é um mundo, e você tem a capacidade assim, de imaginar como seria a encenação e tal. Eu acho isso muito massa. E quando eu posso ir no teatro, eu vou até ver teatro ruim. Quando eu posso, assim, quando eu sei que é ruim, eu vou porque eu gosto muito.
Eu não gosto dessas peças que o pessoal faz, que você vai e, como é que diz? Que fica botando você no palco, que fica fazendo esse tipo de coisa assim. Aí esse tipo de peça eu descubro, eu não vou, eu evito. Mas toda vez que eu vejo uma encenação, a possibilidade de ver uma encenação, eu gosto de ir. Né? Então eu gosto muito de teatro e de ler teatro. Peguei o hábito de ler e tenho lido menos ultimamente, mas ainda assim gosto muito de ler. E eu fico feliz, assim, porque quando você comenta aí que gostou da peça, é porque é um pouco isso, né? Assim, a gente tem uns hábitos e o grupo não pode ser só a manutenção dos hábitos, né? Assim, a gente precisa dar umas outras possibilidades, né? Abrir as possibilidades, né? E eu acho que isso é um pouco o papel da universidade mesmo, né? De abrir possibilidades para que a gente possa conhecer coisas boas e diferentes daquilo que normalmente nós faríamos. Né? Você mesmo, Isabela, que comentou aí, a gente leu a Júlia, né? A Júlia Lopes aqui, A Falência. Muito raramente alguém lê esse livro hoje em dia sem ser pedido para o vestibular. Então, é mais ou menos isso. Marília, faltando a você e o direito aí, Marília. O que a gente pensa no direito aqui? O que a gente pode pensar do direito lendo a peça Tartufo? O que você acha? Enquanto eu estava refletindo sobre o personagem do Tartufo, sempre me veio à mente a figura de um tipo penal que a gente chama aquele justamente que usa de meios, de artifícios para enganar, para iludir, para conseguir alguma vantagem devida. E eu também estava pensando assim, justamente por causa do final, no papel da justiça. Que justiça é essa que a gente só vê lá no final? Que justiça é essa que a gente só encara se ela for oficial, né? O, o, o órgão deu todos os seus bens porque ele estava sendo enganado. Apesar dele ter assim, a responsabilidade de ter averiguado melhor quem era o Tartufo, a gente também tem que pensar no papel da vítima em algumas circunstâncias. Deu uma travadinha aqui, Marília. Para mim, pelo menos. Tá tão bom que ela estava falando, hein? Olha aí. Travou para mais alguém aí ou só travou para mim ou eu estou travado e não estou sabendo? Que esse é que é o problema. Travou. Mas então foi só Marília, porque se você falou travou, eu tô travado ou não? Agora eu fico em dúvida. Ai, Bruna. Está tudo travado e Marília caiu. Isabela, você está me vendo ou não? Porque Marília caiu aqui, eu não sei se eu também travou. Travou Marília ou travou eu? Essa dúvida que eu tô. Ah, foi Marília, certo. Então, deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui e para a gente encerrar. Vamos ver. Não, fica aí. Aí, estou chamando, Maria. Opa! Isso aí. Tudo certo, ok? Essa peça Tô de volta. Tartufo, eu estou pensando aqui agora, ela enfrenta sempre resistência, né? E tá conversando dela, só na internet caiu várias vezes. Continua a perseguição, coitada. A peça continua sendo Opa! perseguida. Bom, beleza, Maria. Mas você estava falando bem, que assim, você estava falando sobre uma justiça que tarda, né? Tem até um ditado, né? A justiça que tarda falha, né? Quer dizer, se tardou é porque já falhou, né? Mas continua aí para a E gente. eu não sei quantos de vocês me ouviram, mas eu vou repetir novamente o que eu estava dizendo em relação ao Tartufo, de que no final ele foi preso. A gente não sabe o que aconteceu com o Tartufo, a gente só sabe que o autor no final diz que a justiça foi mais ou menos aplicada. E aí eu fiquei pensando,
a gente está falando de uma França absolutista e como é que uma justiça vai ser aplicada. Por mais que a gente saiba da culpa e da responsabilização do Tartufo, sendo que o órgão que aplica a pena é o órgão que investiga, é o órgão que acusa e é o órgão que julga. Isso vai fazer com que a justiça, de fato, não seja justiça. Por mais que ela seja necessária, por mais que ela tenha que se fazer presente. Então, eu acho que, em relação a essa justiça do rei Luís XIV, a gente não tem justiça alguma, né? A gente tem, de fato, um happy end para o leitor, mas para o sistema que o Molière estava criticando, é uma justiça que, de fato, não é justiça. Então, que são essas minhas considerações, né, especialmente em relação à figura do Tartufo, enquanto mistério, né, uma figura penal dos dias de hoje, e essa questão de uma justiça que não é uma justiça de fato, é um final feito para agradar o leitor, para agradar quem assiste a peça, né? E eu diria que é isso que eu tenho a dizer sobre essa peça em relação ao universo do direito. Muito bem, achei muito bom, Marília. É isso aí. A gente precisa realmente pensar nisso, né? E eu acho que você fez uma distinção que me parece muito interessante, que existe responsabilidade pessoal. A gente sabe disso, tem que tomar cuidado com os impostores, mas é preciso também olhar que a justiça precisa proteger quem cai, né? Assim, ou, quer dizer, não precisa esperar que caia para poder realmente tentar reverter o problema, né? Então, realmente, é uma situação que a gente precisa ter uma prevenção maior, né? Uma capacidade de antecipação para que não tarde a justiça, né? Porque com a justiça que tarda, realmente falha, né? Nesse sentido, acho importante a gente pensar sobre isso. Bom, minha gente, dado aí, Lucas aqui comentou que ele vai ver depois, porque ele está com problema de saúde, eu não sei o que foi. Só um adendo, professor. Enquanto eu estava olhando aí as informações da peça, pesquisando um pouquinho, eu me deparei com duas peças, de fato, no YouTube. Acho que cada um com cerca de 1 hora. Então, quem quiser assistir, quem achar interessante e tiver esse tempo disponível, eu acho que a gente vê na prática essa comédia que ele faz. Muito bom, muito bom. Depois você me manda o link, Marília, que eu coloco no YouTube, quando eu subir no YouTube a peça, os vídeos, né? A gente viu tanta peça de teatro agora nessa quarentena no YouTube, então é só colocar o espírito quarentenal que estamos tendo, alguns de nós pelo menos, até agora, ou eu no meu caso até a vacina, e aí a gente consegue ver a peça com mais tranquilidade. Bom, minha gente, no próximo, muito obrigado, Marília, sempre muito bom ouvi-la. E no próximo mês nós teremos o último livro deste módulo, que já está decidido desde junho, maio, junho, e que é o livro Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que coincidentemente, ou não, né? Quem sabe o pessoal lá do Prêmio Jabuti olhou a nossa lista, né, e viu que o livro estava indicado desde lá do início do meados do ano, e o Torto Arado está indicado ao Prêmio Jabuti, que é o prêmio literário mais importante, está entre os 5 livros indicados para isso, de romance, né, na categoria romance. O Itamar é baiano, e ali da região do Recôncavo e tal. Então, nós ficamos felizes, né, de estarmos aí com esse livro para dezembro, antes mesmo dele estar aí com a possibilidade de ganhar o prêmio, a qual eu torço muito para que aconteça. Então, aí, no dezembro, nós teremos esse livro e o módulo acaba, né, esse ano, e aí nós voltamos ano que vem
Vamos ver como é que fica tudo e voltamos ano que vem. Muita gente aqui dizendo muito bom, dando parabéns, Marília, aplaudindo aí mais uma vez também, muito bom. Como eu falei com a Gislane, que eu fico muito feliz assim, como vocês dão respostas boas para essa solicitação, sem nenhum bônus a não ser fazer, né? A não ser participar, porque ninguém ganhou nem certificado, nem dinheiro, nem prestígio, nem nada, só o prazer de participar, de contribuir com esse projeto modesto que nós temos, mas persistente, lá na UNEB, no campus 8, né? Então, fico muito feliz mesmo de ver isso, de todos vocês, assim, que participaram. E isso é muito bom para mim. Tá bom, minha gente? Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Fiquem bem aí. Tchau, Marília. Tchau, todo mundo. Tchau, pessoal. Abraço. Abraço.